Vamos começar com o caso plano. Então vou colocar aqui transformações no caso plano. Eu vou chamar isso daqui de EPT, estado plano de tensões, ok? Ou seja, eu estou desconsiderando aqui o efeito de tal XZ, também estou desconsiderando o efeito de tal YZ e também estou desconsiderando o efeito do sigma Z. Todos esses caras aqui vão ser nulos. Eu já comentei na aula anterior que várias estruturas que nós conhecemos, que nós analisamos, elas podem ser consideradas como estando no estado plano de tensão. Tá? Tem tensões apenas na direção X e na direção Y, ou X' e Y'. Bem? Bom, vamos lá, vamos pegar aqui o elemento que nós representamos ali anteriormente e vamos colocar as nossas componentes de tensão aqui. Quais as componentes que eu tenho aqui? Bom, eu tenho uma tensão aqui sigma x, eu tenho uma tensão aqui sigma y, e nessas outras duas faces aqui, eu vou ter elas com o sentido oposto. Lembrando que eu sempre estou colocando elas aqui no sentido positivo delas. Tá? Quando a gente estiver resolvendo um problema, uma aplicação, o sinal já vai definir, o sinal que nós vamos obter já vai definir para onde que ela vai estar aqui. Se ela for negativa, ela está sempre comprimindo. Se for positiva, ela está tracionando. Okay? Depois, nós vamos adicionar aqui a componente de tensão de cisalhamento tal XY, a componente tal YX. Ok, eu vou manter elas diferentes aqui, mas a gente sabe que elas duas são iguais, só para deixar mais geral aqui a nossa dedução. E aqui nós temos as componentes de tensão, novamente, tal XY e tal YX. Bom, isso daqui é válido para esse sistema de coordenadas que eu vou representar agora. Então, em verde aqui estou representando o sistema XY. E agora eu vou representar em vermelho o nosso novo sistema de coordenadas. Então eu quero agora transformar essas componentes aqui para representar o mesmo estado de tensão segundo esse novo sistema de coordenadas aqui, onde eu tenho eixo X nessa direção, e por isso eu vou chamar ele de X', e eu vou ter aqui o eixo Y nessa outra direção, lembrando que o ângulo entre X' e Y' é 90 graus, assim como o ângulo entre X e Y é 90 graus. Aqui eu tenho o ângulo Y'. Relembrando aí os versores diretores desse sistema de coordenadas, nós temos um vetorzinho aqui unitário na direção do eixo X, que é o versor L, e nós temos um versor unitário na direção do eixo Y', que é o vetor M. Okay? Bom, o que a gente vai fazer aqui nesse sistema? Nós vamos, primeiramente, fazer um corte na direção do eixo X'. E vamos aplicar o método das seções. Vamos analisar um dos lados desse corpo aqui. Porém, é importante, antes de fazer esse corte, nós fazermos algumas observações aqui sobre esses versores aqui L e M. Nós temos aqui um ângulo entre o eixo X e o eixo X', que eu vou chamar de θ. E esse ângulo vai ser o mesmo entre o eixo Y e o eixo Y'. Esse ângulo aqui também vale θ. Notem que agora eu posso escrever aí os versores L e M em função de θ. O versor L, eu posso escrever, vou escrever ele na forma de uma coluna aqui. Okay? Então a gente vai representar aqui como se fosse um vetor coluna. Nós escrevemos aqui 1, ele é unitário, vezes o cosseno de θ. Essa é a sua componente na direção do eixo X. Então, em relação ao sistema de coordenadas x e y, esse versor aqui, ele vale cosseno
de θ, sua primeira componente. Então a gente tem aqui o L1, a primeira componente de L, como sendo cosseno de θ. Bom, a segunda componente, que seria a componente vertical aqui, vai valer 1 vezes o seno de θ. Segunda componente, então, seno de θ. Agora, quando a gente observa o vetor m, o que a gente vai notar aqui é que nós vamos ter na direção do eixo y 1 vezes o seno de θ. E na direção do eixo x nós vamos ter 1 vezes o cosseno de θ na direção do eixo y. Na direção do eixo x nós temos 1 vezes o seno de θ, porém essa componente horizontal do m é negativa. Ela está no sentido contrário ao eixo y. Então nós vamos representar aqui o versor m como sendo, primeiramente, o cosseno, menos o cosseno de θ, que seria a componente x, e a componente y vale menos seno de θ. Desculpem. Voltando aqui, então, para o versor m, nós temos a sua componente vertical como sendo cosseno de θ, 1 vezes o cosseno de θ. Então, está aqui a componente y. E nós temos a sua componente horizontal. A componente horizontal vai estar para a esquerda. Tá? Então, a componente horizontal vai ser menos seno de θ. Esse daqui é o versor m. Tá? Então, estamos aqui com os dois versores, os versores L e M. E esses versores aqui, a gente vai representar eles como sendo a primeira componente L1 e a segunda componente L2. E ele sempre é a representação desses versores segundo o sistema de coordenadas original. E aqui eu vou ter o versor de coordenadas M1 e M2. Agora que eu defini esses versores, vamos lá, vamos fazer o primeiro corte aí que é paralelo ao eixo Y' nesse elementozinho, e aí a gente vai poder aplicar o método das seções nesse elemento. Vamos verificar o equilíbrio da parte cortada para a gente saber quais são as forças que a outra parcela vai ter que exercer ali. Então vamos ficar agora com uma estrutura no formato de um triângulo. E nós vamos ter nesse triângulo aqui uma componente, um versor unitário que vai estar na mesma direção do eixo x' e que vai ser perpendicular a essa componente. Então aqui nós temos o eixo x'. E o eixo y' está em qual direção? O eixo y' vai estar nessa direção aqui. Nessa direção nós temos o y'. Versor L e versor M. Tá? Vou representar esses versores aqui também. Então aqui a gente tem o versor L. E na outra direção aqui nós temos o versor M. Ok, vamos colocar as componentes de força que atuam nesse elemento. Tá? São componentes de força distribuídas, que são na verdade componentes de tensão. Nós temos aqui nessa face da esquerda uma força que atua na direção do eixo Y, porém para baixo, então ela vai ser negativa quando nós formos representar essa componente. Outra força que atua na direção do eixo X para a esquerda também vai ser negativa. Aqui nós temos uma que atua na direção do eixo X para a esquerda, também vai ser uma componente negativa. E uma que atua na direção do eixo Y para baixo, também vai ser negativa. Vamos dar os nomes dessas componentes. Aqui então nós temos a componente σy. Aqui nós temos a componente de tensão de cisalhamento tal yx. Aqui nós temos tal xy, essa componente, e nós temos aqui a componente σx. Bom, para que isso daqui esteja em equilíbrio,
Nós precisamos de forças que atuem aqui nessa superfície. E eu vou colocar a resultante dessas forças aqui nessa superfície. Okay? Bom, a resultante dessas forças ali, que eu vou representar aqui em verde, vão ser na direção horizontal, ou seja, escrito segundo o nosso sistema de coordenadas original, eu vou ter uma componente que eu vou chamar de Tx. Então aqui, componente horizontal. E vou ter na vertical aqui uma componente que a gente vai chamar de Ty. Essas duas componentes aqui elas vão ser em força distribuída, força por unidade de área. Porém, elas não são exatamente uma medida da tensão. Então a gente vai chamar essas componentes aqui de forças de superfície. Então esse vetor T vai ser um vetor de forças de superfície. Nesse caso aqui em especial, ele é chamado vetor tensão de Cauchy. Okay? Então vamos escrever aqui esse vetor T, vetor de forças distribuídas de forças de superfície, vai ser conhecido como vetor tensão de Cauchy. E ele representa forças de superfície. A gente chama ele apenas de força de superfície quando essa face coincide com algum contorno da estrutura, com uma superfície da estrutura. Ok, vamos agora analisar o equilíbrio desse cara aqui. Para ele estar em equilíbrio estático, que é o que nós estamos considerando, nós precisamos garantir que a força resultante que atua sobre ele é zero. Ou seja, primeiramente eu preciso garantir que a soma das forças que atuam na direção do eixo x seja igual a zero. Bom, vamos ver o que eu tenho atuando na direção do eixo x. Para que eu possa fazer isso, eu preciso saber o comprimento desses elementos aqui. São todos elementos infinitesimais, né? São todos comprimentos infinitesimais. Então eu vou começar dizendo que esse segmento aqui, ele vai ter um comprimento ds. Por que eu vou chamar de ds ao invés de dl? Porque eu estou pensando numa superfície. Então eu vou calcular já a área. Eu tenho um dz vezes um dl que vai dar ds. Okay? Então vamos dizer que a área dessa face aqui vai ser igual a ds. Bom, eu sei que essa face ela vai ter uma inclinação θ com a vertical. Como que eu sei que vai ter uma inclinação θ com a vertical? Bom, porque eu vi que o eixo y' possui uma inclinação θ com a vertical lá no desenho anterior. Tá? Então se você voltar aí para o desenho anterior, olha lá, o y' tem uma inclinação θ com a vertical. Logo, esse ângulo aqui vale θ. Dessa forma eu posso dizer, então, que a superfície aqui, que tem vetor normal na direção do eixo x, ela vale ds vezes cosseno de θ. Basta decompor essa superfície. Tá? Então aqui vale ds vezes cosseno de θ. E essa daqui de baixo vale o quê? Essa superfície aqui de baixo, ela vai valer ds que multiplica seno de θ. Okay? Se você lembrar, cosseno de θ e seno de θ eram componentes do versor L. Tá? Bom, vamos fazer essa soma de forças apenas olhando para isso daqui. Tá? Então, primeiramente, eu tenho na direção do eixo x essa força T, que ela está no sentido positivo. Então, para fazer esse somatório aqui, eu vou considerar a resultante dessa força distribuída, que vale Tx, que multiplica a área onde ela está atuando, que é ds. Depois eu tenho essa componente de força que também está na direção do eixo x, mas está para a esquerda, ela vai entrar negativa. A resultante dessa força distribuída, né, a força devido a essa componente de tensão, vai ser σx vezes a área onde ela está atuando, que vale ds vezes cosseno de θ. E tenho aqui também essa componente, a tensão de cisalhamento, tal yx. Tal yx está na direção do eixo x e também para a esquerda. Então vai valer aqui a sua contribuição menos tal yx, aliás, que multiplica ds vezes seno de θ. Isso daqui tem que ser igual a zero. Bom, dessa equação aqui, eu vou poder isolar o Tx. Tá?
Mas antes de isolar ele, vamos fazer aqui o somatório das forças em y e depois a gente trabalha nas duas equações ao mesmo tempo. Então, vou fazer aqui o somatório das forças em y igual a zero. Para isso, nós vamos ter, na direção do eixo y, a componente vertical TY vezes a área onde ela está atuando, que é ds. Na direção do eixo y, mas no sentido contrário, eu tenho sigma y. Então vai entrar aqui negativo, sigma y, vezes a área onde ela está atuando, que vale ds vezes seno de θ. E aqui, na outra face, eu tenho o tal xy. Tal xy está atuando na direção contrária ao eixo y também. Então, vai entrar aqui uma componente negativa menos tal xy que multiplica ds vezes seno de θ. Isso daqui precisa ser igual a zero. Bom, trabalhando agora com essas duas equações que nós obtivemos fazendo o equilíbrio desse elemento, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter que tx vai ser igual. Note que eu posso dividir tudo por ds, então divido toda essa expressão por ds, divido aqui também por ds. E eu posso também lembrar que seno de θ vai ser igual à componente 2 do vetor L. Cosseno de θ era a componente 1 do versor L. Tá? Então aqui L2 e L1. Bom, tal x pode ser escrito então como sigma x vezes L1 mais, estou passando para o outro lado da igualdade, então tudo que era negativo fica mais, né? Mais tal yx, que multiplica o seno de θ, que dá o vetor L2. Ok. E para o ty, o que nós vamos obter? Para o ty, nós vamos obter o sigma y. Vamos inverter aqui, nós vamos ter, colocar a primeira componente tal, xy, que multiplica o L1, mais a componente sigma y, que multiplica o L2. Então tenho aqui esse vetor. Bom, eu posso transpor esse vetor aqui e eu vou representar o vetor t transposto. Tá? Então eu posso dizer aqui que tx, ty, para transpor esse vetor, o que eu vou querer? Eu quero que esse cara aqui seja o primeiro elemento. Tá? Então eu vou ter aqui primeiro elemento representado por isso, o segundo elemento representado por isso daqui. E essa transposição eu posso representar ela como sendo o sigma x, tal xy, sigma y e tal, ou ao contrário aqui, tal yx e sigma y, isso daqui, que é multiplicado pelo transposto do vetor L, que dá L1, L2. Então, olha só, fazendo essa multiplicação, nós temos essas duas componentes. Okay? Então, aqui eu tenho, em outras palavras, estou dizendo que o vetor de Cauchy transposto, então T transposto, vai ser igual, toda vez que eu for representar aqui nessa notação algébrica, eu vou usar o tiozinho aqui para representar tanto o vetor quanto a matriz, ok? Isso daqui vai ser igual ao versor L transposto, que multiplica o tensor aqui, sigma. Está aqui nossa representação do vetor tensão de Cauchy. Essa daqui, então, vai ser a nossa equação número 1. Bom, agora vamos olhar novamente para aquele elemento que nós desenhamos anteriormente. Porém, o que eu quero agora vai ser encontrar as componentes de tensão na direção do sigma do eixo x' e do eixo y'.
vou representar aqui as tensões apenas nessa face, que é a face que nos interessa. Então o que nós temos aqui por enquanto? Nós temos as duas componentes de força de superfície. Então nós temos aqui Tx, do vetor tensão de Cauchy, Tx e Ty. Além do Tx e do Ty, eu tenho as outras componentes aqui, tá, que eu vou apenas desenhar, eu não vou identificar elas. Só para a gente lembrar que existem essas outras componentes de força para que isso daqui esteja em equilíbrio, senão ele não vai estar em equilíbrio. Okay? Mas o que eu quero saber é qual a representação desses caras aqui na direção dos eixos x' e y'. Então, novamente, vamos representar aqui aqueles eixos. O eixo x', que possui aí o versor L, e o eixo y', que possui o versor M. Lembrando que a resultante das forças distribuídas nessa face já está representada aqui. Eu só quero agora achar as componentes dela na direção do eixo x' e do eixo y', na direção desses novos eixos, do novo sistema de coordenadas aqui. Como que eu faço para obter essa distribuição? Primeiramente eu vou desenhar aqui quais vão ser essas componentes. Então eu vou ter aqui uma componente que vai ser a componente sigma x'. Lembrando que essas componentes não atuam ao mesmo tempo, ok? Então a representação em azul é só uma projeção da representação em verde sobre os eixos x' e y'. E na direção do eixo y', o que nós vamos ter? Na direção do eixo y', nós vamos ter aqui uma componente de tensão de cisalhamento, que se ela for positiva para essa face aqui, ela vai estar nesse sentido aqui, ou seja, para a face cujo vetor normal é positivo para x, ela vai ter que estar na direção positiva para y, no sentido positivo para y, direção de y em sentido positivo. Essa daqui vai ser a componente tal x', y'. Vamos realçar aqui um pouquinho a componente sigma y'. Então, quando eu fizer essa transformação de coordenadas aqui, eu vou ter as componentes de tensão que eu estava procurando. Aliás, duas delas. Eu tenho que achar outras duas. Tá? Uma eu já conheço, porque o tensor é simétrico. Mas é para fechar a nossa equação, para a gente verificar se esse cara aqui é realmente um tensor, eu vou ter que achar de forma completa. Muito bem, como que eu posso escrever esses dois caras? Bom, é simples, é só projetar o vetor t na direção do eixo x'. Para projetar o vetor t na direção do eixo x', o que a gente faz? Só fazer o produto interno. Tá? Ou seja, eu vou obter aqui então que o sigma x' vai ser igual ao produto interno do vetor t pelo versor L. É isso que você precisa para fazer a projeção de um vetor sobre um eixo. Tá? Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que pegar o Tx e multiplicar por cosseno de θ. Tá? Aqui a inclinação é θ. Então vai ser Tx vezes o cosseno de θ, que é igual a Tx vezes L1. Então aqui eu vou ter L1 que multiplica Tx. E, além disso, eu tenho a componente aqui do Ty. O Ty vai projetado aqui no eixo x', vai ser Ty vezes o seno de θ, que é Ty vezes L2. Esse é o resultado do produto interno entre esses dois caras aqui. E como que eu faço para achar a componente na direção do eixo y, que é a componente de tensão de cisalhamento, tal x', y'. Para achar essa componente, eu projeto o vetor tensão de Cauchy, o vetor T, na direção do versor M. E fazendo essa projeção,
eu vou ficar com M1 que multiplica Tx mais M2 que multiplica Ty. Essa equação, que pode ser reescrita de uma forma matricial, assim, posso escrever sigma x', tal x' y', um vetor linha, como sendo igual a uma matriz que possui 4 termos, ou seja, uma matriz 2 por 2, que é multiplicada por um vetor 2 por 2, aliás, 1 por 2. Esse vetor é o vetor tensão de Cauchy, que tem as componentes Tx e Ty, e essa matriz aqui é a matriz dos cossenos diretores, ou seja, a matriz que possui as componentes, que possui aí os versores dos eixos. Então aqui eu vou ter a componente L1, que vai ser usada para multiplicar o Tx, e a componente L2, que vai ser usada para multiplicar o Ty, para formar sigma x'. Depois a componente Tx multiplica o M1, mais a componente Ty, que multiplica o M2, forma T tal x', y'. Notem que aqui nós temos então o vetor L e o vetor M, que são versores, né? São unitários, são os versores que dirigem a direção daqueles dois eixos. Muito bem, vamos numerar essas duas equações aqui, que elas são importantes. Já temos a equação 1, vamos chamar essa daqui de equação número 2. O que eu posso fazer na sequência aqui para ter uma única expressão, para obter direto essas duas componentes, sem precisar passar por aqui? Bom, eu posso simplesmente substituir a expressão anterior nessa daqui. Então o que a gente vai fazer aqui vai ser uma substituição. A expressão 1 na expressão 2. Vamos fazer essa substituição. O que vai acontecer quando nós fizermos essa substituição? Nós vamos ter então o sigma x', tal x', y', igual ao vetor L transposto, que seria L1, L2, que multiplica o tensor das tensões de Cauchy segundo o sistema de coordenadas xy, sigma x, tal xy, tal yx, sigma y, que por fim multiplica a matriz dos cossenos diretores, que também é chamada de matriz de rotação. Nós temos L1, L2, M1 e M2, que é a nossa chamada matriz de rotação. Então essa matriz aqui nós vamos chamar ela de R, matriz de rotação do nosso sistema de coordenadas. Muito bem, o que está faltando aqui? Está faltando encontrar a componente sigma y' e a componente tal y' x'. Para encontrarmos essa componente, agora nós vamos seccionar aquele elemento infinitesimal segundo a direção paralela ao eixo x'. Vamos representar então esse corte aqui. Vamos pegar, a gente precisa escolher uma das partes. Eu vou escolher a parte inferior do corte, então eu vou ficar aqui com um triângulo. Bom, nós temos nessa face aqui a componente de força resultante de sigma x, a componente resultante de tal xy, aqui embaixo nós temos a componente resultante de tal yx, e aqui a componente resultante de sigma y. Esse ângulo aqui agora é θ. E além disso, eu tenho aqui nessa superfície as componentes do vetor tensão de Cauchy. Essas componentes eu vou sempre considerar, são componentes de força distribuída, que eu vou considerar sempre positivas na direção do eixo y e na direção do eixo x. Então eu tenho aqui, de baixo para cima, a componente de força por unidade de área, que não é componente
de tensão, né, não é uma componente de um tensor de tensões, que eu vou chamar de TY. E na direção e sentido do eixo X, que é da esquerda para a direita, eu vou ter a outra componente do vetor, que eu vou chamar de TX. Então temos aqui TX e TY. Note que essas componentes elas mudam de acordo com a superfície. Né? Esse vetor ele depende da superfície que eu escolhi para analisar. A gente enxerga lados aqui, mas a gente precisa lembrar que nossa estrutura sempre tem uma espessura, né, na direção do eixo Z. Por isso são superfícies. E eu preciso obter uma relação entre essas dimensões dessas superfícies. Se essa superfície aqui vale ds, a área dessa superfície vale ds, essa outra área aqui, como isso daqui é um triângulo retângulo, né, basta fazermos a projeção de ds para o lado oposto de θ. Então, nós vamos ter aqui ds vezes seno de θ. E essa superfície aqui de baixo? Bom, vai ser a projeção da hipotenusa no lado do ângulo. Tá? Então tem gente que esquece, que não sabe como fazer essas projeções, que confunde isso até hoje. Tem gente até chegando mais no final do curso que esquece. Tem aquele macetinho bastante infame para você lembrar como fazer essas projeções de lados aí de áreas. Tá? Para o lado que está oposto ao ângulo, sempre você vai multiplicar ds vezes seno de θ. Mas o macete é você lembrar que o cosseno está coçando o ângulo. Então o cateto que está ali coçando o ângulo é dado pela hipotenusa vezes o cosseno de θ. Okay? Aqui nós temos ds vezes o cosseno de θ. Espero que você não esqueça mais de tão infame que foi essa daí. Tá? Ok, vamos agora fazer o equilíbrio de forças aqui. Se nós fizermos somatório das forças na direção do eixo x igual a zero, o que nós conseguimos obter aqui? Nós conseguimos isolar a componente de tensão Tx, de forma que essa componente de tensão aqui ela vai ficar igual a menos sigma x. Eu já vou deixar aqui de propósito esse menos em outro lugar. Nós vamos ter aqui sigma x que multiplica menos seno de θ. E nós temos aqui, passando esse cara, lembrando que ele está positivo aqui, quando eu passo para o outro lado da igualdade, ele vai ficar negativo. Tá? E eu tenho aqui essa componente resultante desse cara, que estaria negativa, passando para o outro lado da igualdade, ela vai ficar positiva. Mais tal yx vezes ds cosseno de θ. Ok, na direção do eixo y, o que vai acontecer? Somatório das forças em y igual a zero, nós vamos obter que ty vai ser igual a sigma y. Trocar essa ordem também, você já deve estar entendendo por que eu estou fazendo essas trocas. Eu vou ter primeiro essa resultante aqui de tal xy, vai dar tal xy que multiplica menos seno de θ, né? Tenho aqui seno de θ vezes ds, lembrando que o ds vai ser cortado, igual nós fizemos na equação anterior, por isso que ele nem apareceu aqui, e tenho também aqui a componente sigma y agora. Essa daqui, ela está negativa, quando a gente passa para o outro lado da igualdade ela fica positiva, então vai ficar mais sigma y vezes o cosseno de θ. Tá? Então, para ficar completinho aqui, o que a gente tinha? A gente tinha o ds a gente eliminou aqui de toda a equação. Então, tanto essa primeira equação quanto a de baixo nós dividimos por ds. Tá bom? Então, fiz aqui somatório das forças em x e dividi por ds. Somatório das forças em x dividido por ds igual a zero. Somatório das forças em y dividido por ds igual a zero. Chegamos nessa expressão. E esse cara aqui é M1, só você olhar lá na definição do versor M. Pode voltar aí o vídeo e olhar lá se você não lembra como que ela foi feita. Tá? E esse daqui é o versor M2. Bom, quer dizer que eu posso agora escrever então Tx e Ty de uma forma matricial, como sendo Tx, Ty, que é o vetor tensão de Cauchy transposto, igual a, aqui eu tenho essas componentes aqui, M1 e M2, né, que vai ser o transposto do versor diretor do eixo Y, que multiplica sigma x tal
xy, sigma, desculpa, tal yx e sigma y. Então está aqui. Essa equação aqui vamos numerar, vai ser a nossa equação número 3. Aqui estão os eixos. X', Y'. Direção e sentido dos eixos são representados aqui. Nós temos as componentes de força que atuam aqui. Aqui também. Que são resultantes das tensões, as componentes de tensão. E aqui nessa face nós encontramos aí o vetor tensão de Cauchy, que tem componentes Tx para a esquerda, para a direita, desculpa, Tx aqui e Ty aqui. Ty e Tx. E o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a componente de tensão normal, que para ser positiva nessa face aqui ela tem que estar na direção do eixo y'. Então é essa componente aqui. E a componente de tensão de cisalhamento, que nessa face para ser positiva ela vai ter que estar na direção do eixo x'. Então, são essas as duas componentes que nós precisamos encontrar. Essa daqui vai ser a componente tal x', desculpa, y', que é a direção do eixo perpendicular ao plano, x'. E essa outra aqui vai ser a componente sigma y'. Para encontrar sigma y', basta fazer a projeção do vetor tensão sobre y'. Tá? Então, para encontrar sigma y', basta pegar aqui o vetor tensão de Cauchy, e fazer produto interno com o versor diretor do y', que é o versor m. Isso daqui vai ser igual a Tx vezes m1 mais Ty vezes m2. Para encontrar essa outra componente aqui, que vai ser tal y', x', basta fazer a projeção do vetor tensão de Cauchy sobre o versor L. E aí a gente vai ter Tx L1 mais Ty L2. Bom, essa expressão inteira aqui, como que a gente pode escrever? Aqui é tal y', x', e a segunda componente que estou procurando é o sigma y'. Isso daqui então vai virar um vetor linha, ele vai ser igual a, para escrever essas componentes que vão resultar naquilo, eu posso colocar Tx, Ty, que multiplica o L1, L2, M1, M2. Note que eu vou reproduzir exatamente essas equações. Quando eu multiplico esse vezes esse mais esse vezes esse, eu tenho essa equação aqui que resulta nesse cara. Quando eu multiplico esse por esse mais esse por esse, eu tenho a expressão de cima que resulta nesse cara aqui. Então essa daqui vai ser a nossa expressão número 4. E o que eu vou fazer agora vai ser substituir a expressão 3 na expressão 4. Substituir aí essas expressões. O que vai acontecer? Eu vou encontrar então, nesse momento, que tal y', x', sigma y' vai ficar igual a m1, m2, que multiplica, faltou aqui um termo ainda, é o tensor de Cauchy, sigma x, tal xy, tal yx, sigma y, que multiplica a matriz de rotação, L1, L2, M1, M2.
Essa daqui é a nossa expressão número 5. Bom, se eu agrupar a expressão número 5 com a expressão número 2, que está aqui, vou chamar aqui de 2b, não numerei essa de baixo, que é muito importante também, tá? Se eu fizer aí o agrupamento da expressão 2b com a expressão 5, nós temos aí o principal objetivo dessa aula. Fazendo esse agrupamento dessas duas expressões, nós vamos chegar na nossa expressão final na forma matricial, vai ser essa daqui. Então notem aí que valendo isso daqui, nós podemos considerar essa matriz como sendo um tensor. Ela obedece aí à lei do giro. Tá? Então ela obedece uma relação de giro, ou seja, eu posso girar o sistema de coordenadas e reescrever as componentes. E essa equação aqui ela é inversível. Note que a inversa dessas matrizes aqui é igual à transposta delas. Então eu posso pré-multiplicar pela transposta e pós-multiplicar pela transposta dessa daqui. Essas duas matrizes vão desaparecer e vai ficar uma expressão para você encontrar o sigma x, sigma y, tal xy e tal yx. Okay? Bom, vamos agora representar isso daqui também nessa outra forma. A gente pode escrever aqui que o tensor sigma', que é o tensor sigma escrito em função das coordenadas x' e y', vai ser igual à matriz de rotação transposta, que multiplica o tensor das tensões de Cauchy segundo x e y, que multiplica a matriz de rotação. Então essa daqui seria uma outra forma de escrever a expressão número 6. A expressão número 6, na verdade, ela vai representar um conjunto aqui de expressões. Eu vou deixar aqui esse conjunto inteiro como sendo a expressão número 6. Eu vou representar aqui 3 equações, vou escrever ela de 3 formas diferentes. Então o primeiro está aqui, em função dos vetores e versores aí, diretores. Tá? E eu posso escrever essa matriz de rotação substituindo o valor desses versores. Tá? Como que vai ficar? Vai ficar sigma x' tal x' y', tal y' x', sigma y', que é o tensor que eu estou procurando, igual. Em cima eu tenho L1 e L2, que são cosseno de θ e seno de θ. Embaixo aqui eu tenho M1, que é menos seno de θ e cosseno de θ. Depois eu tenho aqui sigma x, tal xy, tal yx e sigma y. E isso daqui eu vou multiplicar pela transposta dessa matriz, que é cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ e cosseno de θ. Então aqui eu tenho a escrita dessa transformação na forma matricial. Agora, nem sempre a gente quer trabalhar na forma matricial. Né? A gente quer uma expressão mais fácil para se trabalhar. Vamos buscar essa expressão mais fácil então. Vamos desenvolver essa expressão aqui matricial. Lembrando que esse cara é simétrico e esse daqui também vai ser simétrico pelo teorema de Cauchy. Os dois precisam ser simétricos.
Então eu não preciso considerar todas as equações aqui. Tá? Na verdade, eu vou precisar apenas considerar duas equações, embora os livros aí mostrem três equações, uma para essa, outra para essa e outra para esta componente aqui. Duas equações apenas são suficientes. Por quê? Para obter essa daqui, eu posso usar uma expressão por sigma x' para quando o ângulo vale θ mais 90 graus. Então, primeiro, eu vou trabalhar buscando encontrar apenas esse termo aqui. Eu vou realizar primeiro essa multiplicação aqui inteira. Tá? Então, eu vou desenvolver essa multiplicação aqui. Vou dizer que o resultado dessa multiplicação aqui vai ser uma matriz auxiliar. Então, vai ser aqui uma matriz A. Okay? Vamos desenvolver aí como que vai ficar o resultado dessa multiplicação. Essa matriz A, ela vai ser igual. Eu vou representar cosseno de θ apenas pela letra C e seno de θ apenas pela letra S a partir daqui. Okay? Então é C e S. Para economizar espaço especialmente aqui. Então nós vamos ter aqui o primeiro termo que vale sigma x vezes o cosseno de θ mais tal xy vezes o seno de θ. Depois nós temos a outra componente aqui que vai valer sigma x vezes menos seno de θ mais tal xy que multiplica cosseno de θ. Agora nós temos esse termo aqui de baixo que vai ser dado por tal yx é igual a tal xy, a matriz é simétrica. Né? Então eu já vou colocar aqui tal xy para a gente diminuir o número de variáveis, que multiplica cosseno de θ mais sigma y, que multiplica o seno de θ. E o último termo aqui, ele vai ser dado por tal yx, que é igual a tal xy, então eu posso escrevê-lo dessa forma para diminuir o número de variáveis, que multiplica o seno de θ negativo, então vai ficar um sinal de menos aqui, e mais sigma y, que multiplica o cosseno de θ. Okay? Então essa daqui é a matriz A. Agora eu posso escrever a matriz, aliás, posso escrever o valor, o cálculo desse valor aqui, o cálculo desse termo. O cálculo desse termo vai ser bastante simples, vai ser observando aí essa matriz A e aquele pedacinho ali daquela matriz. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom para a gente enxergar. Tá? Então eu tenho aqui essa matriz aqui, preciso apenas dessa linha multiplicando esta coluna aqui da matriz A. Eu tenho então que o sigma x' vai ser igual a sigma x vezes cosseno com cosseno, cosseno ao quadrado de θ, mais, como é simétrico, eu quero economizar variável, vou colocar aqui tal xy, tá? Vezes, então aqui já está tal xy, vezes o cosseno de θ, e agora ele vai multiplicar aqui o seno de θ. Aqui eu já tinha tal xy vezes o seno de θ, que vai multiplicar cosseno de θ. Espero que você esteja acompanhando. Se você não estiver conseguindo acompanhar, depois simplesmente faça a multiplicação dessa linha por essa coluna, que eu já estou agrupando dois termos aqui, que vai resultar em 2 tal xy vezes seno de θ cosseno de θ. E por último, eu tenho o sigma y, que multiplica seno de θ, que vai multiplicar seno de θ. Vai ficar sigma y, que multiplica seno ao quadrado de θ. Bom, essa daqui vai ser a nossa expressão número 7. Ela é uma expressão boa aí para você encontrar o sigma x', mas não é nessa forma que a gente costuma tratar essa expressão. A gente usa aqui algumas relações trigonométricas para melhorar a escrita, a forma com que se escreve essa equação aqui. Essa melhora vai parecer mais complicada, mas ela vai ser muito útil quando nós formos utilizar uma representação gráfica da distribuição de tensões que se chama círculo de Mohr. Tá? Fazendo essa correção aqui, que eu tinha esquecido de colocar o quadrado no cosseno nessa expressão, e usando agora essas relações trigonométricas aqui que estão nesse quadro em vermelho, o que eu posso fazer com essa expressão aqui? Eu posso escrever agora sigma x' como sendo
substituindo o cosseno ao quadrado de θ por 1 mais cosseno de 2θ, σx, que multiplica 1 mais cosseno de 2 vezes θ, dividido por 2. Mais 2 vezes tal xy vezes seno de θ vezes cosseno de θ é equivalente a tal xy vezes seno de 2θ. Então aqui eu tenho tal xy seno de 2θ. O que mais que está faltando aqui? Substituir o seno ao quadrado. Fazendo a substituição do seno ao quadrado, o que vai resultar? Nós temos aí o σy que multiplica o 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2. Note que agora a gente pode melhorar ainda essa escrita aqui, agrupando termos aí que possuem cosseno e os termos que possuem o 1 sobre 2. E a gente vai ficar com essa expressão aqui, escrita na sua forma final, como sendo σx' igual a σx mais σy dividido por 2, mais σx menos σy dividido por 2, que multiplica cosseno de 2θ, e por último aqui, tal xy, que multiplica seno de 2θ. Essa equação aqui é a equação que vocês vão encontrar aí os livros em geral trabalhando com ela. Okay? Essa equação nós vamos numerar aqui, nossa equação número 8. Essa é a forma que a gente mais utiliza. Lembrando que para encontrar o sigma y' é igual a você utilizar aí a equação do sigma x' para θ mais 90 graus. Okay? Então, você não precisa de mais uma expressão. Então, aqui está repetida a equação que nós utilizamos anteriormente para obter apenas o valor de sigma x', para desenvolver isso daqui, obter uma expressão apenas para esse termo. Vamos fazer o mesmo para esse termo aqui. Para o tal x', y', nós vamos encontrar esse cara aqui que multiplica essa linha aqui, que multiplica essa coluna, que dá menos sigma x, que multiplica seno de θ vezes o cosseno de θ, mais tal xy, que multiplica o cosseno ao quadrado de θ. E agora, esse termo multiplicando essa linha aqui, nós vamos obter menos tal xy vezes o seno ao quadrado de θ, mais sigma y, que multiplica seno de θ, cosseno de θ. Essa expressão aqui a gente pode agrupar alguns termos aí e escrevê-la como sendo tal x', y' igual a sigma x. Bom, posso escrever aqui diferente, eu gosto de inverter aqui a ordem, gosto de escrever sigma y menos sigma x. Pode ser que você ache aí nos livros menos sigma x menos sigma y. Tá? Então, pode ser que você ache isso daqui escrito ao contrário. Eu prefiro inverter a ordem, para o sinal de menos ficar aqui no meio, ok? Vezes seno de θ cosseno de θ, seno de θ cosseno de θ. Como que a gente pode representar isso daqui? Nós vimos nas relações trigonométricas ali que 2 vezes seno de θ cosseno de θ, deixa eu achar aqui nas relações, é seno de 2θ. Então eu posso escrever seno de θ cosseno de θ como sendo seno de 2θ sobre 2. Então aqui a gente vai fazer vezes seno de 2θ e vamos dividir aqui por 2. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho tal xy vezes cosseno de θ menos tal xy vezes cosseno ao quadrado. Né? Então eu tenho aqui mais tal xy que multiplica cosseno ao quadrado de θ menos tal xy. Opa, preciso repetir o tal xy. Né? Basta colocar aqui o seno ao quadrado de θ. Posso substituir aqui então as expressões do seno e do cosseno ao quadrado. E aí a gente vai ficar com tal x', y' igual a sigma y menos sigma x dividido por 2, que multiplica seno de 2θ, mais tal xy, que multiplica
cosseno ao quadrado de 2θ. Cosseno ao quadrado de 2θ dá o cosseno 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Deixa eu confirmar isso daqui. As relações, cosseno ao quadrado de θ, 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. E seno ao quadrado de θ, então vou colocar aqui um sinal de menos. 1 menos seno de 2θ, aliás, cosseno de 2θ, cosseno de 2θ, dividido por 2. Então aqui eu tenho esse sinal de menos que vai inverter aqueles sinais, né? O 1 com menos 1 vai desaparecer e vai sobrar tal xy vezes cosseno de 2θ sobre 2, menos com menos mais cosseno de 2θ sobre 2, que dá cosseno de 2θ. Então vai sobrar aqui tal x' y' igual a sigma y menos sigma x dividido por 2, que multiplica o seno de 2θ, com mais tal xy que multiplica cosseno de 2θ. Está aqui nossa última expressão, que é a expressão número 9. Então, definimos aí a equação número 9. Okay? Para encerrar essa parte de teoria aqui, essa aula de hoje, eu não vou representar aqui em 3D, eu vou deixar para mostrar essa transformação em 3D, que basta simplesmente substituir lá os vetores que eram 2D para 3D, a gente vai acrescentar lá uma componente na direção do eixo Z, mas eu vou comentar um pouquinho sobre a tensão de Cauchy. Nós estamos trabalhando aqui com a tensão de Cauchy. O que significa, o que quer dizer essa tensão de Cauchy? Bom, um detalhe importante sobre a tensão de Cauchy é que ela é medida no sólido deformado, na situação de equilíbrio. E a situação de equilíbrio, a situação deformada no sólido, ela não é conhecida quando você está fazendo análise dos esforços no sólido. Tá? Então, isso transforma o problema em um problema não linear. Por quê? Eu tenho que achar a posição final, tem que achar a configuração, a forma final do sólido. Lembrando, o sólido recebe cargas, ele se deforma. Tá? Eu tenho que achar essa forma deformada do sólido para daí encontrar as tensões. Só que essa forma deformada ela é função das tensões. Tá? Não é uma equação linear, não é uma equação direta do tipo y igual a A mais B. Tá? Deformação igual a uma rigidez vezes a tensão dividida por uma rigidez. Tá? Não é isso que acontece. Um depende do outro. Então a forma de resolver esse tipo de equações é um pouquinho mais complicada. Tá? Porém, quando a gente trabalha com estruturas em pequenos deslocamentos, que é o que a gente está fazendo por enquanto no curso, a gente está trabalhando com a estrutura na sua configuração indeformada. Mais para frente, aí, quando nós formos estudar o conceito de flambagem, a gente vai ter que entrar um pouquinho nos efeitos de segunda ordem, ou seja, a gente vai ter que considerar equilíbrio na posição deformada da estrutura, aí vai mudar um pouquinho. Mas enquanto a gente estiver trabalhando com pequenos deslocamentos, a forma final da estrutura é muito parecida com a forma inicial. Né? Tanto que a olho nu a gente dificilmente percebe uma deformação nessas estruturas usuais de engenharia. E por isso a gente pode usar a hipótese de pequenos deslocamentos e pequenas deformações. Sendo assim, eu posso usar esse tensor das tensões de Cauchy. E é interessante que ele tem um significado físico muito legal, uma força aplicada em uma área. Para facilitar as análises em grandes deformações, existem medidas de deformação que você pode considerar elas medidas de tensão que você pode considerar na configuração inicial. São os tensores das tensões de Piola-Kirchhoff, por exemplo. Existe o primeiro e o segundo tensor de Piola-Kirchhoff. Duas tensões aí para se representar, duas medidas diferentes para se representar tensões. As duas ocorrem em relação à configuração inicial, ou seja, eu posso estimar as minhas tensões na configuração inicial. Mas essas duas medidas, aí o primeiro tensor de Piola-Kirchhoff, ele é não simétrico. E daí fica ruim para a gente trabalhar.
O segundo tensor ele tem menos significado físico do que o primeiro ainda, mas ele é simétrico pelo menos. E acontece também que se os seus deslocamentos forem pequenos, e as deformações também, o tensor de Piola-Kirchhoff de segunda espécie vai dar resultados iguais ao do tensor de Cauchy. Okay? Então aqui está a explicação por que a gente vai usar o tensor das tensões de Cauchy no nosso problema, porque nós estamos trabalhando com pequenos deslocamentos e pequenas deformações. Eu espero que você tenha compreendido aí o que nós vimos nessa aula. Guarde as equações número 8 e número 9 em especial, que a gente vai precisar elas já na sequência aqui nas aplicações, ok? Vamos começar a ver algumas aplicações já. Até o próximo vídeo.